Bem, estamos aqui reunidos para mais um podcast da Fábrica de Mentes Inquietas, juntamente com o Dr. Afonso e com a professora Marlene. E hoje temos a grata satisfação e alegria de poder estar recebendo a professora, doutora, jurista Janaína Pascoal. E mais significativo é o trabalho que ela tem feito do ponto de vista político, agora na condição de vereadora à Câmara Municipal de São Paulo. Professora Janaína, ou vereadora Janaína, eu a conheço já de algum tempo, desde o momento que nós dividimos a bancada no Conselho Seccional da OAB de São Paulo. E a doutora Janaína, eu diria que, entre outras qualidades, o que realmente desponta e muito é a sua coragem, a sua garra, a sua determinação na defesa da sociedade, na defesa da cidadania e, principalmente, fazendo uma política não de favores. Eu conheço um pouco da atuação da Janaína politicamente, desde quando foi deputada estadual, que é importante que seja registrado que foi a deputada, não só deputada falando do feminino, mas dos deputados de uma maneira geral da Assembleia Legislativa de São Paulo, foi a mais votada em toda a história do Estado, com mais de 2 milhões de votos. Depois disso, terminado a gestão dela como deputada, ela foi candidata a senadora. Por questões de acertos políticos e também para que ela pudesse ter uma segurança mais significativa do ponto de vista de ter espaço para poder ter a possibilidade de ter a candidatura como senadora, ela acabou tendo que se filiar a um partido pequeno, que foi o PRTB, que, na verdade, é um partido que nem espaço na televisão teve e, infelizmente, nós não tivemos a Janaína como senadora. Tá? Então, é importante registrar isso e ainda vou mais além. Eu diria que, quando eu enfatizei a questão da coragem e determinação dela, é importante relembrar que foi a Janaína a autora do processo de impeachment contra a presidente da República, a Dilma Rousseff. E que, na verdade, eu acompanhei de perto, principalmente em função de todos os dissabores que ela teve nessa propositura e no caminhar de todo esse processo do impeachment, porque imaginem todos nós o quanto é difícil poder lutar contra o sistema instalado. E eu costumo dizer que se a direita começou a ter um espaço para respirar e espaço para se manifestar, quem não tiver ciúme do que a Janaína fez como cidadã, como advogada, como professora, tem que bater palmas, porque foi em função da sua coragem, da sua determinação, que foi conseguido tirar a presidência da presidência da República alguém que realmente não cumpriu suas obrigações legais e, por essa razão, foi aprovado o impeachment. E isso deve-se à força e à coragem da doutora Janaína. Então, este é um ponto importante, porque, de repente, com o passar do tempo, as pessoas vão se esquecendo do que passou e é um passado recente. E eu sei realmente que nem apoio de quem deveria ter, que na época em que houve o processo de impeachment do presidente Collor, houve a iniciativa da OAB e da ABI, nesse processo de iniciativa da Janaína, nenhuma dessas entidades a apoiou. Então, ela, com essa determinação e que lhe é própria, é que conseguiu avançar e vencer todas essas barreiras para chegar onde chegamos. Então, isso
A direita deve isso à doutora Janaína, em função dessa iniciativa, e com tanta consistência, com tanta luta, que tanto é verdade que foi aprovado no Congresso Nacional esse processo de impeachment. Ainda que é importante registrar, lamentavelmente, houve uma manobra, e eu diria que, lamentavelmente, presidida pelo próprio ministro-presidente do STF à época, em que era da cassação ampla do cargo de presidente para Dilma Rousseff, mas fizeram um fatilhamento de tal forma que ela só perdeu o direito ao cargo de presidente, mas continuou com seus direitos políticos, indo nessa interpretação contrariamente àquilo que está previsto na nossa Constituição Federal. A própria ex-presidente tentou ser candidata a senadora pelo estado de Minas Gerais, mas, felizmente, o povo de Minas Gerais foi sábio e não deu essa oportunidade para ela ser para ser senadora. Mas, infelizmente, acabou sendo presenteada através do governo Lula, levando-a como presidente do BRICS, onde está agora morando na China. Mas, enfim, isso para, sem querer atacar ninguém, mas para poder fazer um registro histórico. E, com tudo isso, Janaína, é a satisfação e o agradecimento por ter aceito o nosso convite de poder estar aqui tratando de questões tão importantes para a população de uma maneira geral. Bom, quem agradece o convite sou eu. É uma alegria, uma honra muito grande, e agradeço especialmente essas palavras, né, de abertura, esse resgate e esse carinho, que tem muito a ver com a nossa amizade. Tem muito a ver com a nossa amizade. Então, realmente foram anos de convívio lá no Conselho da OAB, anos de aprendizado recíproco, né? Porque o Conselho da Ordem ele engrandece demais. As pessoas não têm ideia de como a OAB faz com que nós aprendamos. A gente ganha humildade, né? E ganha respeito à pluralidade, porque a Ordem é muito plural. Então, assim, eu quero agradecer a amizade, o apoio, o carinho, o convite. E estou aqui à disposição, né? Já ganhei aqui uma caneca maravilhosa, falando de uma mente inquieta. Até disse para a doutora que eu gostaria de ter a mente menos inquieta algumas vezes. Estou aqui ao lado de uma psicóloga, de um médico, né? Ambos profissionais reconhecidos. E eu estou para dizer que acho que vai começar uma terapia aqui, e eu sou o centro da discussão. Estou à disposição. Então, eu acho que devido a esse lastro tão pesado, né? Então o seu caminho sempre vai ser bem fundamentado, bem claro e bem direcionado, né? E neste desenrolar, né? Agora vamos voltar para o presente, né? Tem o seu projeto do feminicídio, né? A sua preocupação com, vamos falar bem claramente, com o assassinato das mulheres, né? E, claro, você tem uma visão bastante grande da sociedade. Como é que foi você se dedicar a esse assunto particularmente? Não é só por ser mulher, né? Porque muitas mulheres nem se preocupam, né? Na verdade, eu tenho... Eu sou professora de Direito Penal, né? E como professora de Direito Penal, e já tendo passado pela Secretaria de Segurança Pública, pelo Ministério da Justiça, muito antes de pensar em entrar na política, a questão da segurança pública ou da insegurança pública, da aplicação das penas, da prevenção também dos crimes, sempre me preocupou, me moveu. Eu não tenho um olhar, né, tecnicamente isso nem existe, mas sexista do direito, né, ou um olhar norteado pelo gênero, né? Hoje em dia se fala mais gênero, até tenho várias colegas que desenvolveram disciplinas para tratar de gênero. Não é muito esse o meu olhar, mas eu me preocupo com a situação da mulher nos vários espaços, né? Dentre esses espaços é a mulher vítima, mas também a mulher autora de crime, é a mulher aplicadora da lei, é a mulher presa. Então, assim, analisar a situação da mulher nos seus vários papéis sociais, inclusive nesses papéis mais limite, tá?
Eu tenho que confessar aqui publicamente que quando veio à tona, né, a legislação específica do feminicídio, eu fui muito crítica. Por quê? E assim, eu sigo crítica, né? Hoje ela está consagrada, essa lei, na verdade, foi uma alteração feita no Código Penal para criar um tipo penal, um crime específico para quando uma mulher é morta por ser mulher, tá? Então, assim, aquela situação, relacionamento, ela quer deixar o relacionamento, aquele sentimento de posse desse homem, né, gera um conflito que geralmente é crescente e essa mulher vem a ser morta. É muito grave, impacta não só a vida dessa mulher, impacta toda a família, impacta a sociedade, impacta essas crianças, os filhos dessas crianças. Mas, como professora de direito, né, o que eu perguntei desde o primeiro momento e falo isso em sala de aula? O tanto de pena está diretamente relacionado ao valor que é protegido por um crime, né? Quando a gente pensa em crimes contra a vida, né, e antes dessa inovação nós tínhamos o homicídio, nós avaliamos mais ou menos o seguinte: quanto vale uma vida? Eu sei que é difícil de você dizer isso, mas o ordenamento tem que dar um valor. E ele dá esse valor conforme a pena. Eu perguntei quando criaram esse tipo penal, a vida de uma mulher, objetivamente, vale tão mais do que a vida de um homem? É duro que eu vou falar, vou apanhar quando eu sair daqui. Mas é a forma. Então, a forma, a gente tem que pegar o que aconteceu e ir adicionando pena. Você tem uma pena base pela afronta à vida, e aí você vai adicionando. Não, mas essa mulher estava em casa, ela estava desprevenida, essa mulher estava dormindo quando o seu parceiro a atacou, essa mulher estava gestante. Aí a gente vai adicionando. Tudo bem. Mas no patamar básico, a gente ter tanta diferença, eu me preocupo. Porque a vida não pode ser diferente conforme o gênero, como hoje é mais, né? Na época a gente falava sexo, agora é gênero. Conforme o gênero, conforme a raça, conforme, né? Eu tenho uma mentalidade que respeita a pluralidade, luta pela pluralidade, pela representatividade, mas eu entendo firmemente que todas as vidas importam. E um dos argumentos de quem não aceitava essa minha crítica no início era o seguinte: mas Janaína, na época, né, 5.000 mulheres foram mortas esse ano. Aí eu dizia, é um número muito alto. Mas eu também dizia, 5.000 mulheres foram mortas num universo de 50.000 homicídios. Então, não é que o Brasil mata muito as suas mulheres. O Brasil mata muito. Né? Porque 5.000 mulheres mortas é um número alto. Mas 50.000 homicídios, na época, né, quando criaram o tipo penal, também é um número muito alto. Então, se a gente olhar, mais homens são mortos no nosso país. Com a graça de Deus e o trabalho das polícias e a evolução, né, desse número de 50.000, que em 2017 chegou a 60.000, nós fechamos 2024 com 38.075, um pouquinho mais de 38.000 homicídios, no geral, tá? Desses 38.000 homicídios, 32.500 são homens mortos. Nós temos 2.400 e poucos homicídios de mulheres e 1.400 e poucos feminicídios. Então, se nós somarmos os 2.500 com os 1.500, né, nós temos o quê? 4.000 homicídios de mulheres, num universo de 35.000. Ou seja, a maioria dos mortos é homem. Nossa, Janaína, que insensibilidade. Por que você está falando isso? Porque é importante nós termos essas dimensões para entender que a nossa sociedade, ainda que tenha havido uma evolução, uma queda, ela ainda é muito violenta. Nós ainda precisamos falar sobre isso. E nós não podemos falar apenas, e não estou aqui diminuindo, das mortes das mulheres. Sem esquecer o resto. Porque assim, esse debate ele é maior. E eu queria trazer aqui uma reflexão. É óbvio que a gente precisa sentar com calma, fazer todas as contas em termos de porcentagens, mas
quando criaram a lei do feminicídio, né, prevendo penas muito diferenciadas para quem mata uma mulher do que quem mata um homem, eram 50 mil homicídios geral, 5 mil mulheres mortas. Também no geral, de mulheres mortas, né? Hoje, então a porcentagem era 10%, não é isso? Hoje a gente tem uma porcentagem maior. Hoje, se a gente fizer as contas no número total e o número de mulheres assassinadas, a porcentagem beira 20%. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós nos iludimos acreditando que criando uma pena muito maior, nós resolveríamos o problema, né? É sempre a solução que mais tem espaço na imprensa, que mais dá discurso para político, né? Mas não a solução de fato. Não a solução de discussão e enfrentamento dos conflitos. Não a solução de intervir, no sentido mais da senhora, doutora, intervir nas famílias, né? Eu fui para os Estados Unidos acompanhar um pouco da abordagem da intervenção familiar, né? Aquela ideia de que você tem um parente que está adoecido por qualquer situação e aí você tem uma instância de controle ou de poder ou de acolhimento que é primeiramente a família, né? Aqui no Brasil, a gente elegeu um caminho de tirar a família disso. A família perde e o Estado entra. Como é que o Estado entra? Com pena. Quando criaram a Lei Maria da Penha, eu também critiquei. Eu falei, essa mulher é machista? Não. É porque eu quero a mulher protagonista. Eu não quero a mulher vítima. Eu não quero. E a Lei Maria da Penha, ela veio de novo, dando relevância pro direito penal. Ela não deu relevância para canais de saída dessa mulher. Ela não deu relevância para meios de... Aí sim, aí eu falo igual as esquerdistas, de empoderar essa mulher, né? De torná-la autônoma, de torná-la independente, de torná-la forte. Porque isso vai ter mais impacto no que a gente está debatendo do que como agora a gente tem, né? Matar um homem, pena de 6 a 20 anos. Feminicídio contra uma mulher pode chegar de 20 a 40 anos. É mais do que o dobro. Né? Sob o ponto de vista da sistemática penal, não tem justificativa. Desculpa, não tem. Você pega um menino e uma menina. Como é que a gente olha para essas duas crianças e diz que daqui a um tempo a vida dela vai valer mais do que a dele? Não sei, eu sei que posso estar até assustando aqui, mas assim, eu acredito que a gente tem outra coisa. Você chama o político e pergunta para ele o que ele fez pela mulher. Aumentou a pena de quem ataca a mulher, fez o botão do pânico e criou a delegacia da mulher. São importantes? São. Mas onde é que ele empoderou essa mulher? Onde ele foi tentar entender o que está acontecendo. O que está acontecendo? Por exemplo, a questão da drogadição, que é um tema que eu estudo há muitos anos, né? Porque antes de ser conselheira da ordem, eu presidi o Conselho de Entorpecentes de São Paulo. O que a gente mais ouve é o seguinte, doutora, quando ele não bebe, ele é um amor. Ele não é ruim, ele me bateu porque ele bebeu. Essa mulher não quer os seus... Você tem casos de pessoas, sim, assim, de perseguição, de gente que... Mas a maior parte dos casos é um homem que ama, que é amado, que está adoecido e que precisa de tratamento de todos os níveis. E essa mulher não quer o seu companheiro preso. Ela quer que ele pare de beber, que ele pare de usar droga, que ele pare de bater. Então, assim, às vezes o Estado acha que vai resolver a questão prendendo. Mas até a mulher envolvida no conflito, ela quer uma outra solução. E ela não é ouvida. Crescentemente ela não é ouvida, porque se ela não quer que tenha processo, o Supremo diz que ela não vai ser ouvida. Entendem? Então, assim, no lugar da gente solucionar, nós... Tampando. Sim, e infantilizamos crescentemente essa mulher. Né? Então, assim... Agora, eu sei que é um olhar muito isolado. Por quê? Porque à direita, o discurso do endurecimento da pena, né, é muito caro. E à esquerda, como aqui você tem um agente que é, de certa forma, demonizado, que é o homem, né? Aí não, aí tem que prender, aí é muito interessante perceber essa dinâmica.
sabe? É muito interessante. Então, assim, eu abro dizendo isso. Os meus projetos, até por questão de competência, eu não posso legislar em termos penais, nem processuais penais. Mas eu posso apresentar projetos de prevenção. Então, eu tenho vários, né? Eu tenho vários projetos de prevenção. Um muito básico, muito bobo, né? Mas que é importante por tudo que eu li, que é de você ensinar defesa pessoal para as meninas já na escola. Você estimular essa mulher a estudar, a ter a sua própria renda. Apresentei um projeto agora aqui na Câmara que eu considero muito importante. Não sei se vai passar, porque vai ter resistência, mas eu quero que a prefeitura dê uma bolsa para mulheres da periferia e capacite as mulheres da periferia, e já tem corpo técnico para isso, porque eles já fazem isso com as funcionárias da saúde, para que essas mulheres possam atuar como cuidadoras na periferia de idosos carentes. Nós vivemos na capital que mais envelhece no país. Nós teremos, muito rapidamente, um grupo enorme de pessoas idosas, sem filhos, porque na capital, cada vez mais, nós temos idosos ou casais sozinhos ou pessoas sós. A maioria não tem condições de contratar um cuidador ou pagar uma instituição, e as instituições públicas não são suficientes. E é muito mais caro construir outras instituições ou fazer parcerias do que capacitar essas mulheres que precisam de renda, que precisam de trabalho, para cuidar dos idosos ali, que moram pertinho da casa delas. Essas mulheres vão trabalhar, vão levar renda para casa, vão cuidar de alguém que não tem condições de ser cuidado, vão liberar outras mulheres que hoje param de trabalhar para cuidar do pai, da mãe, da avó, e vão permitir que essas mulheres fiquem perto da sua casa, para não se distanciar desse filho, não só por 8 horas, mas por mais 4 horas no deslocamento de ir e voltar. Então, assim, é geração de renda. Porque muita mulher fica... Eu sei que tem, e a doutora vai explicar melhor do que eu, existe a dependência psicológica. Tanto é que tem uma violência doméstica invisível, que é aquela contra a mulher rica, a mulher culta, a mulher branca. Essa é invisível. Eu sei que existe, doutora. Existe. Mas é um fator de proteção. A mulher tem instrução, ela tem dependência. Mas é um fator de proteção também. Além de proteção, talvez ainda uma infantilidade, uma maneira de olhar para esse homem como salvador da pátria. Sim, entendeu? Porque, assim, a Lei da Maria da Penha, ela falou de abrigo. Mas o abrigo não saiu do papel. O que saiu do papel? A pena. Né? Às vezes você tem uma mulher que apanha, mas ela tem 3 filhos pequenos, ela tenta voltar para a casa do pai e da mãe, que eu já vi casos assim. E a família fala, você casou, não é problema meu. É terrível, mas isso acontece. Ela não tem como se libertar daquela situação. Mesmo que for rica, mesmo que ter que ser profissional até liberal, que eu já peguei casos assim, e não consegue sair da relação. A relação, muitas vezes, é tóxica. E não consegue sair dessa relação. Então, existe alguma questão a nível emocional dessas mulheres também. Né? Uma dependência. Uma dependência. Não dá para você julgar todas iguais e fazer uma lei para todas iguais. Por isso, a gente tem que olhar. Por isso que eu acho que tem que ter vários modelos. Vários modelos. Isso que você falou, talvez pegar a questão familiar também, eu acho fundamental, que está na base familiar. Uhum. E aí tentar mudar alguma coisa. Para tentar resolver, não só tampar, né? Não só colocar panos quentes e dizer que está fazendo alguma coisa. Que é isso que também acontece muitas vezes com a droga, né? Não está fazendo nada, não está pegando a base das coisas, estão pegando só por cima. Então a gente tem que discutir, né? Se, por exemplo, tem um outro projeto que eu apresentei. Esse pode parecer que vai na contramão, mas eu explico que não vai. Hoje, pela legislação brasileira, se uma mulher que foi estuprada quiser fazer o aborto, nesse caso, ela está autorizada. Sim. Por uma evolução do nosso sistema, porque ela tinha que provar que tinha sido estuprada, tinha que fazer boletim, inquérito, e isso era muito... Né, gerava uma nova vitimização, e aquela gestação avançava, tornando mais arriscado o procedimento. Só que o que aconteceu? E acontece, por pressão de grupos feministas, essa mulher faz a interrupção da gravidez e ninguém investiga esse estupro.
Eu não estou dizendo investigar para querer dizer que essa mulher mentiu para ela ser punida. Não. É o crime em si. Os mesmos grupos que se batem, né, se advogam, que gritam, porque se o homem der um chacoalhão, a mulher não tem direito de dizer, não, eu quero ir para uma terapia, eu não quero que meu marido seja preso, tem que prender. No caso do estupro, não querem que investigue. Então, eu apresentei um projeto, apresentei na Assembleia, acabei de adaptar para a Câmara, para que o sistema de saúde, quando tiver contato, atendeu a mulher, fez a interrupção, deu todo o acolhimento, vai notificar o estupro para a polícia investigar. Isso é mais importante, isso é mais necessário no caso de menor de idade, né? Porque não sei se os senhores acompanharam o que aconteceu no Piauí. A menina foi violentada, chegou com 11 anos de idade no sistema de saúde, grávida de 6 meses. A médica falou, não posso interromper, 6 meses, já é um bebê pronto e tem risco para essa menina. Negou o procedimento. Uma ONG entrou com uma ação para a justiça obrigar os médicos a interromperem. Quando voltou a ordem, já eram 7 meses e meio de gravidez. Fizeram esse aborto, que na verdade não é aborto, é um feticídio, porque você tem que, na verdade, matar esse bebê dentro do corpo dessa criança e aí estimular um parto de um bebê morto, um negócio assim de filme de terror. Fizeram. Não vou nem discutir esse tema, que é um tema mais polêmico. Gente, se esses grupos estão preocupados com essa menina que foi violada, o que tinha que fazer? Visar a vara da criança e do adolescente, verificar, retirar o poder familiar, investigar essa violência sexual. Não. Pela pressão de não olhar para esse crime sexual, devolveram essa criança para o mesmo ambiente. 6 meses depois, 7 meses depois, a criança voltou grávida de novo. Então, são temas extremamente polêmicos, são temas que alguns grupos não querem debater, né? Então, são esses temas que eu levo para dentro da Câmara, que eu levei para dentro da Assembleia. Fantástico. E, infelizmente, e a meu sentir, contraditoriamente com o que seria justo, não andam. Claro. Né? Não andam. É frustrante. Mas a gente não pode desistir. Né? Por exemplo, eu gosto muito de alguns trabalhos que alguns fóruns fazem de não só lidar com a mulher vítima da violência, mas com o homem agressor. Sim. Porque esse homem tem que ser escutado primeiro, ver o que está acontecendo com ele, quais as questões emocionais que estão por detrás, para tentar eliminar salvar essa família. Entendeu? A gente tem que conversar com as mulheres sobre a educação das crianças, né? Antes era uma educação de diminuição da mulher, uma educação do homem, aquela coisa bem tradicional. Mas houve o inverso, porque agora as mulheres também estão educando com ódio ao homem. Eu não consigo... Eu acho que a gente tem que encontrar um meio termo, né, de colaboração, de cooperação, de não haver... Né, eu acho que nós tínhamos erro no passado e temos erro agora. Pode ser que gere mais violência também, esse tipo de relacionamento. Ou frustrações. Não sei, aí a senhora é que pode falar melhor. Eu estou aqui pensando, talvez, uma criança que sem ação, um menino sem ação. Talvez a gente volte naquela questão, né, de um homem sem iniciativa, um homem mais babaca, entre aspas. Janaína, eu queria só fazer uma colocação que é o seguinte. Primeiro, que essa fala sua, ela realmente foge ao padrão do que estão querendo impor à sociedade, entre aspas, do politicamente correto. Ou seja, se você fala que o que todo mundo quer ouvir, o que todo mundo fala, então você está politicamente correta. Tá? Toda essa exposição sua realmente se encaixa integralmente dentro do nosso tema, que é a fábrica de mentes inquietas. Tanto é que quando... Ou seja, essa inquietude sua é que realmente é importante e tem que se dar voz a você para que realmente, como eu digo sempre, figurativamente, balançar a goiabeira para saber o que está podre e o que está firme. Porque senão, de repente, fica ali uma aparência de que está tão frutificada aquela árvore e, na realidade, se for verificar, está tudo oco ou já consumido pelos passarinhos.
E, na realidade, é mais ou menos isso que acontece na nossa sociedade. Ou seja, as pessoas vão falando aquilo que a sociedade quer ouvir, tá? E, neste aspecto, adentrando nisso, e dentro dessa linha que você está colocando, eu diria mais um detalhe, eu gostaria da sua análise também, é que nós também não podemos nos colocar numa posição de ingenuidade e de que, em função de ser mulher, tá, ela é a fragilidade, ou é a pessoa frágil dentro de uma relação. Existe a maldade também. Tanto é verdade que hoje, se uma mãe ou uma madrasta ela tiver com má intenção, ela consegue catequizar tanto uma criança a ponto de poder embutir na cabeça daquela criança que o companheiro dela atacou aquela criança. Vai uma delegacia, coloca isso, o indivíduo está preso no ato, tá? Então, veja, também tem que ser analisado este aspecto da maldade, que essa maldade pode ser tanto pelo homem quanto pela mulher. A extrema bondade existe, a extrema maldade existe, os mal-entendidos existem, e o que a gente não pode é partir do pressuposto que sempre um lado está certo ou sempre um lado está errado. Os dois lados, tem né? que escutar, tem que verificar as provas. Mas o direito não é isso? É isso. O direito não é olhar as duas faces da moeda? Hoje eu dei aula de manhã, né, antes de vir para cá, e aí eu estava até conversando com os meus alunos. Antes do Supremo criar os crimes, né, de transfobia e homofobia, porque as pessoas talvez não saibam, quem criou o crime foi o Supremo. Ou seja, um tribunal legislando, que é algo inexistente, especialmente em direito penal, especialmente para criar crime. Mas, antes do Supremo criar esse crime, havia placas nas manifestações dizendo assim, matar o homossexual é crime, homofobia é crime, transfobia é crime. Se um estrangeiro olhasse aquelas placas, poderia pensar que no Brasil, antes da decisão do Supremo, matar uma pessoa homossexual ou uma pessoa transexual era autorizado. E a verdade é que matar uma pessoa, fosse quem fosse, sempre foi crime, meu Deus. Aliás, o crime por excelência, né? O que nós não tínhamos aqui, e o Supremo criou, é a questão da fala, de você, eventualmente, fazer uma brincadeira, uma piada, uma ofensa. Isso nós não tínhamos. E já há um tempo, se a gente fizer um histórico aqui das reformas legislativas penais, está havendo um endurecimento com relação à fala. Né? Vários aumentos de pena, né? Várias criações de novos tipos para coibir a fala. O que eu vejo, sob o ponto de vista da democracia, como um retrocesso. E o que é interessante, uma vez, durante o governo Bolsonaro, teve um dia que eu fiquei nervosa e eu coloquei no Twitter assim, a gente vota num direitista para ter um psolista no poder. Ninguém entendeu. Acharam que eu estava criticando uma lei que o Bolsonaro tinha dado uma bolsa, mas não era isso. O que eu estava criticando era que justamente no governo dele começaram a aparecer uns projetos que aumentavam pena. Nessas situações, entendeu? É a pauta animal, é a pauta feminina, é a pauta... Todas essas pautas são importantes, mas a gente não pode perder a noção de proporcionalidade. É horrível você bater num cachorrinho, machucar um cachorrinho, né? Mas não é tão horrível quanto fazer a mesma coisa com uma criança. A gente tem que manter essa proporcionalidade. E algumas pautas mais politicamente corretas, elas ganham um apoio, né, de quem vota. E aí elas ganham força. Porque na política, eu só consegui entender entrando. O voto é uma coisa muito importante. Não é só para conseguir o cargo, é a dinâmica. Entendeu? É a dinâmica da política. E como vai conduzir. Sim. Então, qual é o grupo que é forte? Qual é o grupo que traz votos? É esse grupo que o político vai agradar. Às vezes não é de má fé, é automático. Né? E a criança não faz parte. Não sei se eu misturei muitos assuntos. Não, você está bem... Desculpa, Afonso. Mas é o seguinte, eu considero que quem pensa que a criança não traz voto
é por falta de conscientização da família. Porque eu não tenho dúvida, e depois nós vamos entrar na outra questão, que é exatamente a questão do seu projeto de amparo à saúde da criança e do adolescente, tá? Que, na realidade, veja, eu acho que você está indo além, tá, do que, na realidade, a criança pode não dar o voto dela, mas ela poderá trazer voto através dos pais, tá, e da família como um todo. Porque não tem dúvida que mal comparando, um governo que, de repente, se preocupa com a infraestrutura do saneamento básico. Ele não aparece, porém ele traz um resultado. Tá? Quem que não gostaria que lá um determinado riacho que está todo poluído fosse canalizado e aquilo fosse ter uma outra qualidade de vida? É evidente que aquilo não está aparecendo, mas as pessoas vão perceber qual a diferença de uma coisa com a outra. Assim é com relação à criança. Ou seja, se a criança tem uma forma de ser atendida e bem atendida, é evidente que quem vai agradecer e quem vai sentir esse reflexo é o pai e a mãe, principalmente a mãe. A família é a pedra angular dessa criança. Exatamente. Porque se não tiver essa família, não sai ninguém. Agora, fazer um questionamento um pouco filosófico. Algumas iniciativas acabam não dando certo por causa dos representantes. Sim. Né? E esses representantes representam mesmo a sociedade, né? Então, no dia a dia, as pessoas pensam parecido com esses representantes. Pensam. E a gente está fazendo assim, vamos fazer uma coisa melhor do que a encomenda. Você não sente isso? Então, só tocou num ponto muito interessante, porque eu sempre fui extremamente crítica a essas leis, que é o dia do Bauru, o dia da doença X, a homenagem a não sei quem, sempre fui crítica. Mas a primeira pessoa que bateu na porta do meu gabinete na Assembleia foi para pedir para eu criar o dia da esquizofrenia. Aí a pessoa relatou que tinha tido uma irmã que padeceu muito tempo e ela queria criar o dia da esquizofrenia. Eu falei para ela, senhora, mas o que isso vai mudar? Ah, não, mas é porque eu quero, tal. E eu disse para ela que não faria. Essa senhora saiu muito revoltada, né? Eu até falei que tinha uma colega que tinha essa pauta, tal. Eu não fui grosseira com ela, eu encaminhei, mas ela disse, eu votei em você, nunca mais eu voto em você, porque eu não quis fazer um dia de uma doença. E isso aconteceu depois. Esse foi o primeiro choque que eu tomei. E depois, outras vezes, aconteceram situações assim, e eu passei a perceber que talvez o vereador, o deputado, ele faça esses gestos porque a sociedade gosta. Quer ver outra coisa que eu percebi? Eu acredito e faço isso. Eu acho assim, se alguém votou em mim, é para eu trabalhar na Câmara, na Assembleia, é para eu estar no Parlamento. É óbvio que muitas vezes eu tenho que fazer uma visita. Então, tem uma denúncia de que num determinado hospital as pessoas não estão sendo atendidas. Eu vou visitar, mas é uma visita técnica. Mas sabe o que eu mais ouvia como deputada? Eu votei na senhora e a senhora nunca veio na nossa cidade. Eu tinha ido, mas eu tinha ido para visitar um hospital, para ver uma escola, eu tinha ido para fazer um trabalho. Mas muitos dos políticos, eles fazem um trabalho mais social, no sentido de ir na festa, no sentido de ir na comemoração, no aniversário, numa posse. Eu sempre, como cidadã, critiquei, porque eu não conseguia ver isso como trabalho. Muito embora a pessoa se desloque, né? Só que o povo gosta mais de quem faz esse tipo de trabalho do que quem está ali dentro estudando os projetos, obstruindo os projetos, porque isso é visto como menos importante. Eu cheguei a ouvir o seguinte, você servia mais para assessora do que para deputada, porque esse trabalho que você faz é de assessor, que é o trabalho de estudar os projetos, Veja, eu não concordo, mas a gente vive esse momento, né? A gente vive esse momento. E não tem tanto a ver assim com pessoas com formação ou sem formação, porque eu já recebi essa objeção de pessoas muito esclarecidas, né? Então,
Eu também... Por que foi bom eu ser deputada, agora estou vereadora, mas assim, eu fiquei mais humilde. Eu passei a entender que o que eu acho certo, né? E eu trabalho da maneira que eu acho certo, mas não necessariamente é o que a maioria da sociedade acha certo. Então, o que eu tenho feito? Eu sigo o que eu acho certo, mas eu procuro sempre explicar para as pessoas por que é que eu estou no plenário, por que eu não estou na festa, por que eu não fui na posse, por que eu preferia reunião na comissão para debater os projetos do que estar numa solenidade. Eu explico, mas eu sei que muitos não concordam. E eu desisti de convencer. Eu só decidi fazer da maneira que eu acho que é a correta. Sabe? Eu acho que é um pouco de maturidade isso, né? E você está lutando sozinha. É um pouco de maturidade, entendeu? Essa semana teve um embate danado por causa do aumento dos salários no TCM, né? Eu obstruí. Imagina assim, o constrangimento da gente obstruir o aumento do pessoal do TCM. E não estou aqui desmerecendo o TCM. É que deram um reajuste para o TCM que não deram para os demais funcionários públicos. E eu... Né? Olha que engraçado, né? A direitista querendo socializar. Eu falei, ou a gente dá 5% para todo mundo, ou a gente dá 2,5% para todo mundo. O que não dá é para dar 5% para os que ganham mais e 2,5% para os que ganham menos. Né? E aí, depois de eu explicar, o pessoal da esquerda me apoiou. Aí disseram, Janaína bandeou para a esquerda. Mas não é bandear para a esquerda, é uma questão de justiça. Né? E aí é duro, porque tem hora que você argumenta e quem olha acha que você está com a extrema-direita, tem hora que você argumenta, como nessa pauta, né? Aí, não, então a Janaína agora é de esquerda, né? Porque ela está falando que não pode dar aumento para quem ganha muito. Né? Eu só falei, não, eu só estou tentando ser coerente. Eu acordei hoje, pus no meu Twitter, que nós temos que rever esses muitos penduricalhos nas cortes superiores e supremas. Como é que eu agora, de tarde, na parte da tarde, eu faço uma votação contrariando o que eu escrevi de manhã? Entendeu? Mas isso dá trabalho, é um pouco de enxugar gelo, né? E aí você fala, bom, posso morrer amanhã, posso ter esse único mandato, como o Eli falou, né? Tentei ser senadora, não deu certo. Aí muda tudo e eu só queimei meu filme com todo mundo, né? Mais ou menos isso. Aí você fala, vale a pena? Bom, racionalmente não vale. Mas para minha paz interior, para minha tranquilidade mental, vale. Entendeu? Mas é duro, porque você tem tempo todo tá se explicando, né? Às vezes nem a família te entende, nem a equipe te entende. Por quê? Né? Mas é isso, por isso que eu falei com a senhora quando a senhora me deu a caneca aqui, ó. Mente inquieta. Eu queria ser mais light. Não, mas eu acho que é exatamente isso que é importante. Porque para fazer a mesma coisa, tem já muitos que fazem. Tá? E isso, eu acho que tem um reflexo, tá? Que é mais lento, mas ele chega até as pessoas. É evidente que determinadas posições elas são um pouco mais refratárias. Então, é óbvio que há necessidade meio de que do morde e assopra, tá? Porque, na realidade, eu acho que toda posição, seja ela extremista de um lado ou de outro, acaba trazendo uma consequência negativa para quem está protagonizando aquela situação. Agora, por outro lado, eu acho que essa fala sua, ela realmente demonstra uma forma diferente de fazer política. Como eu li, quer dizer, uma das suas exigências de repente, entrar no partido que você está, que é o PP, é exatamente para que você tivesse uma atuação independente na Câmara. E eles estão dando, estão sendo fiéis a isso, viu? Então, veja só, isso não é o que acontece dentro do que eu diria, da educação política. A educação política
é você aderir a quem está no poder. Eu vi, olha, vários colegas recebendo telefonema, principalmente na época da Assembleia, porque a Câmara eu estou começando agora, né? Mas na Assembleia, não, tem que votar assim. E o colega olhando para mim, eu não queria, mas o partido está mandando, entendeu? E é muito da nossa organização, né? Eu acho ruim, porque ainda se nós tivéssemos partidos que têm uma diferença muito clara, mas não é. Entendeu? Então, são partidos liderados muitas vezes por pessoas, muito personalizados. Né? É uma dinâmica ruim a que a gente vivencia. Né? Mas, assim, eu tenho que ser bem correta aqui. Até agora, ninguém me ligou para falar para votar de uma forma ou de outra. Também nunca aconteceu isso quando eu estava no PSL, que depois juntou com o DEM e virou União Brasil. Né? Quando virou União Brasil, eu achei melhor sair. O pouco tempo que eu fiquei no PRTB, né, que foi um tempo bem complicado, realmente um partido muito pequeno, que não tinha nenhuma condição de me dar uma sustentação ali para concorrer com homens que tinham 8 milhões de fundo partidário, 6 milhões, mas assim também estava num momento de briga interna ali dos grupos, mas também nunca me obrigaram a nada. Então eu tenho que ser honesta, né, de dizer que nunca fui constrangida por partido nenhum. Mas eu sei que não é fácil. Não, mas essa postura de não constrangê-la, também isso é resposta à sua postura também. Porque você também não dá espaço para que esse tipo de proposta chegue. Então, a rigor, eu acho que é uma questão de posicionamento, tá? Diante de uma abertura. Porque enquanto você está ali fazendo o seu trabalho, você está permanentemente numa vitrine. E essa vitrine pode mostrá-la bem ou não. E é esse conceito que vai circular. A Janaína é só falar com ela que ela concorda. Não, isso não adianta nem conversar com a Janaína que ela vai refutar. Então, isso também é uma questão de postura. E é óbvio que em qualquer segmento social, esse tipo de situação transparece. Assim como a gente sabe que tem determinadas autoridades no judiciário que é mais acessível a algum tipo de situação, que eu diria, de facilitação diante daquilo que possa estar recebendo como benesse. E tem outros que, evidentemente, o próprio conceito que se tem já inibe de qualquer um chegar e fazer qualquer tipo de proposta que não seja o legal, não seja o ideal. Né? Mas, então, eu acho que se você, de repente, quisesse falar sobre a questão do projeto das crianças e do adolescente com relação à saúde. Tá, eu tenho, na verdade, esse do pediatra, eu transportei da Assembleia para a Câmara e trouxe um outro também, que são as crianças em situação de rua. Tá? Então, o do pediatra foi o seguinte, eu recebi um grupo de cirurgiãs pediatras que vieram fazer uma denúncia de que os leitos infantis estavam sendo fechados, que não havia investimento, sobretudo na cirurgia pediátrica, e uma série de outras coisas. E isso aí me alertou, e eu mergulhei, eu fiz reunião com a Sociedade de Pediatria, com o CRM, com o CFM, com a Sociedade Nacional e Estadual, e identifiquei uma diminuição da figura do pediatra e uma elevação, e eu falo isso sem nenhum demérito, da figura do médico da família, né? Que não tem a especialidade de cuidar da criança. É um excelente profissional, ajuda muito em vários programas, mas a criança não é um adulto pequeno, né? E a gente tem especialistas. E na rede privada, a criança é vista por pediatra. E no sistema público, com frequência, não. Né? Tanto é que eu fiz agora uma força-tarefa, visitei várias UBSs, algumas até contam com pediatra, mas muitas são só as equipes da família. E eu estou falando de São Paulo. Se a gente vai para o Brasil, onde faltam pediatras e falta investimento na formação de pediatras, a situação é bem mais complexa.
Então, eu trouxe da Assembleia um projeto prevendo a figura do pediatra em toda a rede básica de saúde, tá? Só que eu acrescentei pontos que não estavam no projeto original, como, por exemplo, a exigência de que nós tenhamos o pediatra neonatal na sala de parto. Porque existem muitas situações que a presença do pediatra neonatal, na maior parte em São Paulo, está, mas não é uma realidade do Brasil. Sobretudo por força da imposição do parto normal, né? Tem uma ditadura do parto normal do Brasil. Muitas crianças entram em anóxia, e aí você tem que ter esse profissional para fazer os primeiros socorros àquela criança. É um assunto aqui para 3 horas de discussão. Então, eu trago esse projeto para a Câmara, também tentando resgatar o programa do saúde nas escolas, mas não só aquele programa para ir dar palestra nas escolas, mas para já verificar e fazer os encaminhamentos, para que essa criança não precise, vai com a cartinha para a mãe, para ir na UBS. Já está a equipe lá, já faz os encaminhamentos, né? Então, é atender mesmo, uma vez por mês. Esse projeto eu trouxe para a Câmara e eu trouxe um outro que, para mim, é muito caro, que é o projeto que trata das crianças em situação de rua, sobretudo as crianças sós pelas ruas. Porque, por mais absurdo que pareça, tem criança que mora sozinha na rua. E hoje vigora uma mentalidade nos agentes públicos que lidam com essa questão de que a criança, ouçam isso, para mim é desesperador, tem direito de ficar na rua. E quando eu fui fazer reuniões com conselheiros tutelares, assistentes sociais, secretários, eu ouvi o seguinte: doutora, está no ECA, que a criança tem direito de ir e vir. Então, a gente não pode tirar a criança da rua contra a vontade dela. Aí eu falei, olha, eu sou professora de ECA na USP, isso não está no ECA. Aí eu fui visitar os SAICAS, que são os abrigos que recebem essas crianças. São casas como as que eu cresci no Tatuapé, entendeu? Não é depósito de criança, não. São locais dignos. O que eu ouvi dos gestores? Olha, a gente traz, as crianças vêm, mas se eles quiserem sair no meio da madrugada para voltar para a Praça da Sé, eu não posso fazer nada. O direito não me permite conter. Eu falei, é? Se seu filho de 12 anos quiser sair no meio da madrugada para ir para a Praça da Sé, você vai deixar? Não, é diferente. Não é diferente, não. Você tem responsabilidade. Então, assim, o problema é que essa mentalidade aqui na capital ela está enraizada. Quando eu era deputada, eu fui no interior e conversei com os gestores do interior, eles ficavam chocados de eu falar dessa mentalidade da capital. Então, eu fiz um projeto lá que eu trouxe para cá, né, na Assembleia que eu trouxe para cá, dizendo o seguinte: criança sozinha, as equipes não vão só abordar para conversar, para saber se quer. Onde é que está a sua família? Na hora, tem que ir uma van atrás dessa família para entender o que está acontecendo. Não é assim, você quer vir com a gente, você quer ir para o abrigo, volta para casa. Não é assim como está acontecendo. Tem equipes na rua, direto, mas não tira da rua. Não tira da rua. Outra coisa, tem situações, eu sei que é duro o que eu vou falar, mas tem situações que a criança está ali vendendo um paninho, está vendendo uma balinha, criança pequena. E todo mundo fala, está ajudando o pai, está ajudando a mãe. Só que quando você vai verificar, existe uma organização por trás, porque não é possível que toda avó borde os mesmos panos de prato. Aquilo é industrializado. Então, tem que investigar quem está por trás, porque, na melhor das hipóteses, isso é trabalho infantil. Pode ser que nós tenhamos crianças alugadas na cidade de São Paulo. Então, esse projeto, ele trata de tudo isso, obrigando o agente público a não só fazer levantamento, fazer censo, que esse povo adora fazer estudo, né? Mas de efetivo não faz nada. Mas tem que tomar providência, sob pena de responsabilidade. Entendeu? Esse é o meu preferido. Se eu tiver que escolher um dos vários que estão tramitando, já apresentei vários, eu entendo que esse é o mais urgente. Porque a criança que está em situação de rua, sozinha, ou alugada, né, instrumentalizada, ela é a mais vulnerável, né? Janaína, Aprende a maldade. Essa questão que você está levantando, primeiro, eu parabenizo pela sua disposição, eu diria até coragem, porque, a rigor,
é difícil mexer nessas questões que já estão enraizadas e, ao mesmo tempo, já convividas pela própria sociedade. Porque as pessoas vão ficando tão sensíveis que, se elas verem uma pessoa morta, de repente, pelo frio, seja lá o que for, se ela tiver a disposição de ligar para um serviço público para poder ver aquela pessoa, já foi um grande passo. Na realidade, o que a gente percebe, e eu falo isso porque meu escritório é no centro da cidade, e ali as marquises são cheias de pessoas moradoras de rua. Essa é uma outra questão, que aí eu estou falando dos moradores adultos, tá? Mas eu não tenho elementos para poder afirmar. Mas eu não tenho dúvidas de que, no mínimo, 10% são moradores de rua, efetivamente, por falta de oportunidade de trabalho, por falta de convívio com a família, etc. Os outros 90% são todos dependentes de droga. Mas tá? até... E essa questão, ela é tão complexa, que o próprio Ministério Público, tá, que teria uma função legal para poder cuidar disso, tem briga entre eles, do ponto de vista ideológico, aqueles que necessitam de uma internação compulsória ou se também tem o livre-arbítrio de ficar na rua. Tá? Então, ninguém tem que impedir isso. Então, na verdade, a gente vive uma série de contradições e o problema está aí e, de repente, quando alguém se propõe a resolver, vem esse tipo de posicionamento no sentido de coibir ou de proibir que iniciativas sejam tomadas e resolvido o problema. Uma falsa liberdade, né? Exatamente. Sim, porque você está com a mente tomada. Né? E está, na liberdade. verdade, na mão de um grupo criminoso. Um grupo e político. Entendeu? Criminoso. Chegou uma reclamação para mim, num determinado bairro, a pessoa falou, olha, se instalaram aqui na porta do meu prédio, estão usando crack o dia inteiro, o que eu faço? Aí o vereador tem um sistema que você manda um ofício imediatamente para o órgão, é um SEI, o sistema SEI. Aí a gente mandou e pediu para uma equipe verificar. A equipe foi para conversar, para entender, mas não tira. Aí voltou, pelo menos, sendo um relatório bem detalhado para mim. Nesse relatório, eles disseram o seguinte, que conversaram, que as pessoas disseram que têm casas, que têm família, mas que querem ficar na rua porque aí podem usar droga com liberdade. Então, isso aí está diagnosticado, né? Quando, lá atrás, em 2012, nosso colega Cid, do Conselho, ele coordenou um trabalho junto com o Cratode. Foram juízes, promotores, advogados, na maioria mulheres, 70 advogados liderados pelo Cid para dentro do Cratode, para receber as famílias que queriam fazer a internação involuntária dos seus parentes, que estavam, às vezes, até perdidos há anos na Cracolândia. Faziam isso tudo gratuitamente, os colegas faziam. Acreditam que, na época, a Defensoria começou a representar os nossos colegas, dizendo que estavam ferindo o nosso estatuto por advogar de graça? Por quê? Por questão ideológica. Porque estava mexendo na ferida. O padre Lancelotti, que falo isso com todo respeito ao padre, a todos os católicos, o padre Lancelotti foi na Maria Lídia, na Gazeta, quando era âncora, criticar esse projeto. Então, a gente tem que resgatar os fatos. Não é? Não, ninguém faz nada por essas pessoas, mas tentaram fazer. Foi um colega nosso que coordenou, né? Com apoio do TJ, do Ministério Público. Foi um projeto brilhante, mas tomaram tanta pedrada que tiveram que encerrar, inclusive do padre. Eu não desrespeitei o padre, desrespeitei? Não. Então pronto. Está relatando o fato real. Acho que... Veja, aí, doutor Afonso, ouvindo tudo isso, é que eu tenho dito que eu tenho rezado constantemente para que Deus me ajude para não desanimar. Não desanime, não desanime. Porque, na realidade, ouvindo as suas palavras e conhecendo você pelo seu
pela sua garra, pela sua determinação e lutando contra o sistema, tá? É que realmente dá ânimo. Agora, na realidade, nós temos que procurar, e você já me disse isso um dia, tá? Lá na Assembleia, que nós temos que procurar, primeiro, catequizar as pessoas sobre a forma que é fazer política e a forma em que é votar. Eu diria que quando a Janaína foi candidata a deputada, ela esteve no meu escritório, eu reuni o pessoal lá, nem só do meu escritório, como do próprio prédio, e ela esteve lá. Ela falou durante meia hora e ela saiu de lá, ela não pediu voto e ela nem apresentou o número dela. A Janaína foi embora, todo mundo perguntando para mim, doutor, qual que é o número dela? Tá? Então, veja só o seguinte, esse tipo de postura, tá, realmente é um diferencial dentro da política. Só que é evidente, a grande maioria quer subir para chegar no último andar de elevador. E você tem subido pela escada. Nossa, então, que bonito isso. Eu nunca tinha pensado por esse... É muito mais difícil, tá? Muito mais sacrificado. Porém, é algo que você está sentindo cada passo que você está dando e na medida em que você vai subindo, tá? Porque, obviamente, quem está na escada ainda tem, como você tem feito, tem uma visão daquela arquitetura que está ali, que você está pisando. Dentro do elevador, não. Você tem um visual só e, obviamente, tem a facilidade de chegar lá em cima sem saber o que aconteceu nos andares. Que coisa mais linda. Vou guardar essa figura. Bonito isso, viu? Poxa, obrigada. Mas foi espontâneo. E talvez isso estimulado pelo carinho que eu tenho por você e pela admiração que eu tenho por você. Tá? Recíproco. Então, em linhas gerais, essa é a situação que nós temos do ponto de vista político, tá? Porque conversar com um político que, obviamente, quer estar na mesmíssima, tá? É muito simples, tá? Isso nós temos histórias aí de vários políticos tidos como renomados, tá? Mas que, na verdade, nunca enfrentaram os problemas de frente. Porque também tem um aspecto que o doutor Afonso falou, que a sociedade também ela é representada pelos políticos. E a sociedade, ela também, de uma maneira covarde, ela sai de uma forma onde ela não quer enfrentar a realidade. Então, quando o político fala aquilo que querem ouvir, obviamente tem muito mais receptividade. Tá? É que nós brasileiros estamos sofrendo um condicionamento já há muito tempo, né? Sim, sim. E esse condicionamento está fazendo com que cada vez menos você pensa. Não pensa. Sim. Que é mais fácil. Deixa que eu penso por você. Você falou no começo que é como se toda a politicagem ela fosse nosso pai e mandasse em todos nós. Nós não temos o direito de fazer as coisas. Eu também fico assim, sabe? A sua atitude é grandiosa. Obrigada, doutora. Mas é difícil, né? É difícil. Não, e acontece o seguinte, Janaína, lógico, mas só fazendo uma referência também do ponto de vista filosófico, né, e também político, quer dizer, no livro Leviatã, de Thomas House, quer dizer, na realidade, numa determinada passagem, em outras palavras, ele diz que o domínio da população ele passa por duas vertentes, que é a esperança e o medo. A esperança é, como já disseram anteriormente, prometer que todo mundo ia comer picanha e tomar cerveja. Essa é uma esperança e que muitas pessoas, ao ouvir isso, já ficou com o gosto da picanha e da cerveja na boca. Até hoje. Exatamente. E a outra parte, que é o medo, tá? O medo, ele ocorre de que forma? Se nós tivéssemos leis realmente objetivas e concretas e fossem aplicadas. Então, você, diante do medo, você não passaria um farol vermelho. Diante do medo, você não andaria.
a 120 numa via que é 50 o limite. Então, na realidade, essas duas vertentes é que realmente faz o controle da sociedade, ou um controle de uma população. E, na realidade, o que nós vemos é que essa esperança, ela nunca chega, porque eu, desde quando me sinto como cidadão, eu ouço que o Brasil é o país do futuro e hoje ainda continuo falando a mesma coisa. Então, quer dizer, essa esperança nunca se concretiza. Tá? Então, enfim, essa é uma outra colocação também que a gente tem que ter preocupação. É a certeza da punição, né? Exatamente. Mais do que a quantidade de pena, é a certeza da punição. Não adianta nada ter 50 anos de pena se você não tem a certeza. E para todos, né? Para todos. Sim. E isso precisa estar incorporado também, né? Não basta existir como letra, né? Sim. E precisa estar incorporado no imaginário da população, Claro. para balizar as atitudes, tudo. Não basta estar escrito, né? Sim, e eu acho que são pequenos atos, né? Por exemplo, eu não deixo os meus alunos assinarem pelos outros, porque eles vão ser juízes e promotores e vão denunciar as pessoas por falsidade ideológica, por situações simples às vezes, né? Mas eles vão denunciar, vão processar. Mas na faculdade eles querem fazer, então eu já disse para eles, se eu pegar vai ter sindicância. Mas não é porque eu sou uma professora dura, rigorosa. Não, é porque eu entendo que eles têm que compreender esses limites. É uma catequese. Eles precisam entender, porque como é que eles vão ser autoridades depois? Senão não vão ser autoridades, vão ser autoritários. É por isso que se fala, começa na educação, né? Nós teremos que fazer essa educação. Janaína, eu sempre digo que, lamentavelmente, em determinados momentos, o tempo não para. E nós já estamos passando de uma hora de conversa. Meu pai, falei demais. Não, ao contrário, é que realmente é muito estimulante e bom ouvi-la. E a mim, agora, cabe agradecer a sua disposição. Eu sei que você está pressionada aí de compromisso, saiu de um, veio para cá, agora vai para outro. E só temos a agradecer você. E eu tenho certeza que as pessoas que tiverem a oportunidade de ter acesso a esse podcast, Fábrica de Mentes Inquietas, seguramente terão a oportunidade. Vão ficar mexidas. Vão ficar inquietas. Né? Mas isso é importante, dentro de todos esses pontos levantados por você de maneira autêntica, tá? E sincera, que faz com que todos possam realmente pensar e repensar sobre tudo aquilo que, de repente, a gente ouve, tá? Como sendo uma mesmíssima. Tá? E o que você trouxe aqui hoje realmente são colocações para reflexão. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores saberão fazer isso muito bem. E mais uma vez, da minha parte, muito obrigado. Eu que agradeço. Também agradeço muitíssimo pela sua visão. Obrigada. Uma alegria, uma honra, viu? Deus Obrigado. abençoe. Obrigada. Amém. Amém.